Boa noite a todos e a todas. Vamos mais uma vez iniciar os trabalhos da semana de hoje. Hoje vamos ter a nossa irmãzinha Lucinéia, que quem conhece, desconhecida da casa, né? Para dar continuidade ao Evangelho de Marcos, interpretado por Emmanuel. Então, antes de realizar os trabalhos, vamos fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, no capítulo 87 do livro citado, intitulado como Olhai, diz assim: olhai e vigiai, e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. As palavras de Jesus no Evangelho de Marcos 13:33. E Emmanuel faz o seguinte comentário: Marcos registra determinada forma de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com o entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável a perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhar o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúne-se as inteligências invisíveis que perguntam impressões convosco em silêncio, detendo-vos na apreciação do dia. Seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundo ensinamento e valiosas oportunidades. Olhai, reflete, ponderai. Depois disso, naturalmente estareis pronto a vigiar e orar com proveito. Então essa é a mensagem que a espiritualidade trouxe para nós nessa noite de hoje. Vamos passar a palavra para Leilson fazer a prece inicial e em seguida vamos passar para a Lucinéia dar continuidade aos trabalhos. Fechamos nossos olhos, que possamos desacelerar nossa mente, equilibrar os nossos pensamentos e, com a permissão de Deus,
à luz do Mestre Jesus, nosso modelo e guia, pedimos a espiritualidade amiga aqui presente, que nos dê o suporte necessário para compreender, para ouvir as palavras do palestrante, que, inspirada também pela espiritualidade amiga, vai explanar. Que possamos ouvir, aprender, colocar em prática e a cada dia subir um degrau na nossa evolução moral e espiritual. Que seja um trabalho iluminado, com muita paz e harmonia. Que assim seja. Boa noite a todos e a todos os presentes, encarnados e desencarnados, né? Que já estão aqui conosco desde cedo. Bom, vamos dar continuidade à proposta da casa, que é apresentar o Evangelho de Marcos, interpretado por Emmanuel. Hoje estamos no capítulo 4, versículo 25, que tem como tema: pois quem tem, lhe será dado, e quem não tem, até o que tem, será tirado dele. Essa passagem, a gente vai primeiro compreender essas palavras de Jesus, né? Jesus, ele utilizava de uma linguagem, né? Ele utilizava parábolas, ou ele usava uma linguagem metafórica, ou uma linguagem simbólica, para dizer as coisas. E aquelas pessoas que à época tinham condições de entender, entendiam bem o que ele queria dizer, os demais não entendiam, né? Então, o versículo diz: pois quem tem, lhe será dado, e quem não tem, até o que tem, será tirado dele. É um recorte dessa passagem que está aqui em Mateus, e que se refere à candeia, né? A gente já teve palestras aqui que já abordaram esse tema da candeia, né? A candeia, que era um objeto de barro que projetava uma luminosidade quando era colocado sob o fogo. Então a candeia é como se fosse no tempo de hoje uma vela que projeta luz. E que geralmente, se a gente quiser que o ambiente fique iluminado, a gente coloca essa vela no lugar mais alto, porque ela, né, a luz que sai daquele objeto toma, né, a maior parte do ambiente. Então o versículo ele está nesse contexto. Ninguém acendendo uma candeia a cobre com um vaso, ou a coloca debaixo de um leito, mas coloca sobre, quer dizer, acima, não coloca abaixo, coloca sobre o candeeiro, para que os que entram vejam a luz. Pois não há algo escondido que não se torne manifesto, ou seja, revelado, né, descoberto, nem oculto, que não venha a ser conhecido e manifesto. Vede, pois, como ouvis, pois quem tiver, a ele será dado, e quem não tiver, até o que parece ter, será tirado dele. Então, quando a gente fala aí da candeia não ser colocada embaixo do alqueire, mas ser colocado sobre, né, o candeeiro, de modo que ilumine, a gente está falando aí da luz do conhecimento. E a gente aprende que o conhecimento, ele liberta as consciências. Quanto mais a gente tem conhecimento das coisas, mais a gente fica, né, a gente liberta a nossa consciência, a gente vai saindo das sombras que nos envolvem, e a gente vai inclusive mudando, né, de comportamento. E aí quando se diz assim: pois quem tem lhe será dado, e quem não tem, até o que tem, será tirado dele. Parece um pouco contraditório a gente pensar que Deus dá às pessoas alguma coisa, aquelas pessoas que ganham, elas ganharão ainda mais,
aquelas que não têm, até o que elas têm ou o que elas parecem ter será tirado. Elas ficam sem nada, né? Se a gente fosse analisar essa parábola assim, sem uma reflexão mais profunda, que a doutrina espírita nos ajuda a entender, a gente ia achar que tem alguma coisa errada aí. Porque a gente sabe que Deus é misericordioso e Ele dá a todos os seus filhos as mesmas condições. Ele tem para com todos os seus filhos o mesmo cuidado, o mesmo zelo. E o que significa? A quem tem, mais será dado, e quem não tem, até o que tem será tirado. Então vamos trazer aqui para o nosso raciocínio. Nós estamos hoje encarnados, nesse tempo de hoje, escolhemos ser espíritas ou simpatizantes do espiritismo. Temos para nós um tesouro de conhecimentos, que a gente entende que é a continuidade do Evangelho de Jesus. Muitas coisas que a gente talvez não compreendesse em reencarnações passadas, hoje como espírita a gente já compreende, já tem a mente aberta para receber esses ensinamentos. Então, se nós temos esse tesouro de conhecimento que outras pessoas não têm, se a gente cuidar muito bem desse tesouro, desse conhecimento, mais conhecimento virá até nós. E aí a gente vai cada vez mais se esclarecendo. Então vamos fazer aqui um exercício todos nós, para a gente pensar, vamos dizer assim, há 5 anos atrás, muitas coisas que nós pensávamos, que fazíamos, que defendíamos, hoje, alguma coisa mudou? Ou a gente continua pensando da mesma forma? Intimamente. Tem coisas que eu fazia há 5 anos atrás, que eu dizia há 5 anos atrás, que eu acreditava há 5 anos atrás, e hoje eu já penso diferente. Muitas vezes a gente costuma dizer assim, é a maturidade, a gente vai ficando mais velho, vai aprendendo, então tem coisas que a gente fazia antes e agora não faz mais. Mas não é somente isso. Porque tem muitas pessoas que vão chegar à velhice e elas vão continuar com os mesmos comportamentos, elas não terão mudado absolutamente nada. O que é que isso significa para dizer, para a gente entender esse contexto? Muitos de nós absorvemos aquele conhecimento, interiorizamos, refletimos sobre aquilo e começamos, ainda que de maneira inconsciente, a praticar um pouco daquilo. É por isso que todas as vezes que a gente vê algo assim que nos chama a atenção, a gente diz assim, é importante para refletir. Vamos refletir sobre isso. Mas esse refletir, quando a gente diz, vamos refletir sobre isso, é sobre o quê? É pensar. Refletir é pensar. À medida que a gente vai pensando, a gente vai, né, moldando ali esse nosso pensamento, esse nosso ponto de vista, a gente vai refletindo, né? Ainda há pouco conversávamos ali antes de começar e um companheiro dizia, olha, eu agi dessa forma, né? Fiquei ali numa energia não muito boa, mas daqui a pouco eu fui me acalmando, fui pensando. O que é isso? Isso é refletir. E depois que eu refleti, eu comecei a ver as coisas de uma maneira diferente, até que eu resolvi tomar uma atitude assim. E assim eu fiz. Então, todos nós que... É isso que a gente precisa entender. Isso que temos, quanto mais nós temos, mais nos será dado. Então, quanto mais nós exercitamos a paciência, mais situações para que provemos que a gente é paciente vai chegar na nossa vida. E às vezes a gente vai perder a paciência, mas em outros momentos a gente vai dizer, mas se fosse em outro tempo, se fosse em outra situação, eu não agiria assim. E a gente vai aos poucos se surpreendendo com isso, conosco mesmo. Isso é o que a gente chama na doutrina espírita da nossa evolução espiritual. São pequenos passos que nós vamos dar e todos nós já demos com certeza. Não é? Acontece que do mesmo jeito, esse conhecimento, essa reflexão, esses pensamentos, as provações, as coisas que vão acontecendo para determinadas pessoas, vai chegando, elas vão sentir o baque, vão sentir o embalo naquele momento, a perturbação, mas daqui a pouco
elas vão esquecendo. E isso não vai sendo interiorizado. Então, aqueles que já têm a condição de entender a ciência divina e despertar essa consciência, mais será dado. A gente poderia também fazer uma reflexão que a quem mais foi dado, mais será cobrado, né? Então vamos entender desse jeito. Mas Emmanuel, com muito mais propriedade, ele vai trazer aqui nessa mensagem, nesse versículo da noite, 3 mensagens, que elas são bastante elucidativas com relação a esse versículo que está em Marcos, né? Que significa dizer assim, olha, se você já tem esse conhecimento, se você já tem essa condição, não coloque isso escondido não, deixe vir à tona. Porque quanto mais você deixar esse conhecimento vir à tona, mais você conseguirá esse conhecimento. É a mesma coisa de alguém que gosta de descobrir as coisas, é uma pessoa curiosa que gosta de descobrir as coisas. Quanto mais essa pessoa descobre coisas, mais ela tem vontade de descobrir. Já tem umas pessoas que dizem assim, eu tenho preguiça disso. Não quero saber mais disso não. Então também nada demais vai acontecer na vida daquela pessoa. Daí a gente vai entender que todas as condições para que nós, espíritos em aprendizado, passemos por nossas existências em aprendizado e voltemos melhores, elas nos são dadas em todas as circunstâncias. Quer você tenha dinheiro, quer você não tenha dinheiro, quer você tenha saúde, quer você não tenha saúde, quer você tenha sucesso nas relações afetivas, quer você não tenha, todas essas condições, você tem ali condições de aprender. E quando você vai superando isso, na outra encarnação você já volta preparado para provas mais desafiadoras. Até você passar por isso tranquilamente. Nem precisar mais voltar para essa situação. Então, a gente vai entender que tudo está dentro da gente. Tudo, toda a força está dentro da gente. Existe dentro de nós uma força divina, uma potência divina. Então, a gente não vai atribuir, mas porque Deus, porque os Espíritos, não. Somos nós. Tudo nos é dado. Uns guardam aquilo como tesouro e vão adiante, outros não. E para a gente pensar no exemplo, porque a nossa meta é Jesus, que é o modelo e guia. A gente está distante de Jesus muito, mas a gente vai entender a história desse Espírito. O quanto tempo ele conviveu aqui, conosco, né? Encarnado na Terra. 33 anos. O que é 33 anos para uma pessoa? O que é essa idade biológica de 33 anos? Não é quase nada, né? Porque a pessoa hoje com 33 anos, ele está em pleno vigor, em plena juventude, com muitos sonhos, com muitos projetos. Mas Jesus viveu exatamente até os 33 anos. Depois ele nos deixou. Nos últimos 3 anos da existência dele, ele fez tudo que era possível fazer, eu acho que em 30 anos. Tudo que era possível pregar, ensinar, vivenciar, contestar, Jesus fez nos últimos 3 anos de existência dele na Terra, né? E aí, a Amélia Rodrigues, ela traz nas suas obras, a Amélia Rodrigues é um espírito que escreve através de Divaldo Franco, e ela traz nas suas obras pormenores, né? Da passagem de Jesus com seus discípulos, quando ele esteve aqui na Terra, que os evangelhos que estão aqui na Bíblia, né, dispostos para todos nós, eles não dão conta, porque eles são escritos apenas os versículos. A Amélia Rodrigues vem contextualizar essas histórias de Jesus. Então, tem um exemplo de uma mulher que chamava-se, na mensagem de Amélia Rodrigues, ela fala a mulher hemorroíça. Essa mulher era uma mulher que ela tinha problemas de fluxo sanguíneo que não parava nunca. Então nós mulheres, né, principalmente as mulheres que ainda têm um fluxo menstrual, as mulheres que ainda estão na menstruação, elas sabem como é difícil esse período que elas passam a cada mês, desse período menstrual, né? Porque a mulher, tem muitas mulheres que ficam doentes, tem muitas mulheres que é um verdadeiro sofrimento para a mulher esse ciclo menstrual. Mas a mulher passa por um ciclo, né?
de tantos dias, de alguns dias, depois aquilo cessa e só volta no próximo mês. Essa mulher, ela sangrava continuamente. Não tinha o que parasse. E ela sentia muitas dores. Daí ela se chamava da mulher hemorroísa. Ela sentia muitas dores. Além das dores, ela tinha esse desconforto de... Ela não podia ter vida social, porque ela vivia sangrando direto. E assim, os familiares, a exemplo do leproso, a exemplo do paralítico, esses familiares não queriam essa pessoa por perto. Porque ela era uma pessoa, imunda para aquele tempo. Porque imagina uma mulher, à época de Jesus, que já era discriminada, uma mulher que sangrava direto. Então ela era uma pessoa que vivia à margem, então até a própria família não ia saber dela. Ela vivia sozinha. E ela fez todo o possível para que estancasse esse sangramento dela e ela pudesse acabar com aquele sofrimento, e ela não conseguia. Foi atrás dos curandeiros, dos médicos, das pessoas, que a gente chama médico, mas não tinha medicina, mas as pessoas que tinham certo entendimento. E ela não conseguia se curar. Até que ela soube que Jesus estava pregando nas cercanias da região onde ela morava, e ela sentiu no íntimo a vontade de ir ver aquele peregrino, como era conhecido Jesus. E aí ela ficou de longe, porque ela não se aproximava da multidão. E quando Jesus passou, ela sentiu lá dentro dela uma vontade muito grande de se aproximar dele, já envolvida por aquele magnetismo de Jesus, ela sentiu uma vontade muito grande, mas não tinha coragem de se aproximar. Acontece que Jesus estava num lugar muito apertado e as pessoas iam chegando. Ela, de ímpeto, ela resolveu chegar até perto dele. O que foi que ela conseguiu? Ela conseguiu tocar na túnica de Jesus, nas vestes de Jesus. No momento que ela toca nas vestes de Jesus, ela sente que a hemorragia parou na hora, que as dores pararam na hora. E que ela sentiu ali um mix de emoções que ela não sabia dizer o que era, e ela chora desesperada, sem entender muito bem aquilo. E ele pergunta aos discípulos que estavam ali junto com ele: quem tocou minhas vestes? E aí os discípulos olham para ele e dizem: mas Jesus, mas mestre, com essa multidão, como é que a gente vai saber quem foi que tocou o Senhor? Aí ela aparece, ela cai nos pés dele: fui eu que lhe toquei e estou curada. Aí ele diz: filha, tua fé te curou, vai e segue, se tu não, já estás curada. E assim Jesus fazia com todos os que se aproximavam dele, Todos que pediam de coração, Jesus curava, Jesus cuidava, Jesus dava atenção. Acontece que no meio daquela multidão, Jesus foi embora e ela voltou para casa, Quando ela volta para casa, ela conta aos familiares que ela está curada, não sabe explicar muito bem, mas está curada, não sente mais dor, não sente mais nada. E é claro que os familiares agora vão aceitá-la, Porque ela não tem mais nenhum problema, não vai dar mais trabalho, então os familiares vão aceitá-la muito bem. Acontece que ela não tem mais paz a partir desse dia. Então a gente vai entender, ela foi curada de uma doença. Ela tinha tudo para viver a vida dela, uma mulher jovem ainda, mas aquele espírito não tinha mais paz. O corpo estava curado, mas o espírito extremamente inquieto. Até que ela disse à família: eu vou embora, eu não vou ficar mais aqui. E aí ela resolveu seguir os passos de Jesus, de longe, sem se aproximar, como mais uma anônima naquela multidão. Então, onde Jesus estava pregando, ela ia e seguia Jesus. Ela ia e seguia Jesus. E aí ela decidiu que a partir daquele momento, ela iria dedicar a vida àquele homem que ela amava desesperadamente. Não sabia dizer o tamanho do amor que tinha pelo mestre. Acontece que o mestre é crucificado, O mestre, pelos judeus, pelos religiosos, pelos homens que falavam de Deus o tempo todo, o mestre é crucificado.
E ela fica desesperada quando ela vê o mestre que ela tanto amava naquele sofrimento, apanhando, né, na cruz. E ela olha, só está do lado dele João, o mais jovem dos apóstolos, que ficou com ele até o fim. Os demais fugiram com medo de também serem pegos, né? E a mãe dele, Maria Santíssima. Então ela vê que ele não tem como se defender. Aí ela segue junto dele, mesmo os guardas afastando, né, sobretudo as mulheres, ela segue junto dele, e quando ele cai, ele tropeça e ele cai, ela é aquela mulher que pega uma toalhinha, coloca no rosto dele para enxugar o suor. No momento que ela faz isso, desesperada, chorando muito, ele reconhece ela. Ele só tinha visto ela uma vez, numa multidão, empurrando. Ele tinha visto ela quando ela disse que ela tinha sido curada naquele momento. No momento em que o olhar dela se encontra com o olhar do mestre, ela limpando o rosto dele, ele diz assim que ela não chore e que ele lembrará dela onde ele estiver, ao lado do Pai, ele se lembrará dela. Aquilo ficou marcado para a vida dela o tempo todo, né? E ela foi se dedicar a cuidar dos marginalizados, né? Como ela fora, dos excluídos, dos miseráveis, que foi o que o mestre veio fazer aqui, nos ensinar, né? A olhar para os nossos irmãos e tratá-los como irmãos nossos. Por que a gente traz essa mensagem? Porque o paralítico de Cafarnaum, aquele que vivia andando, feito um réptil no chão, né? E que também foi abandonado pela família, que rastejava porque ele não conseguia andar, que era um espírito endividado e por isso ele tinha vindo desse jeito, ele também conseguiu a cura de Jesus. Jesus também estava pregando, ele queria muito se aproximar de Jesus, então ele pediu que alguém levantasse ele da cadeira onde ele estava e botasse ele lá, como se joga alguém, e ele chegou lá próximo ao mestre, e o mestre curou. Mas o que foi que aconteceu com esse espírito? Quando ele ficou curado, quando ele pôde andar, quando ele pôde se movimentar muito bem, a primeira coisa que ele fez foi procurar os amigos dele numa casa de prostituição, onde tinha muita música, onde tinha muita bebida. E ele foi ali dizer que ele tinha se curado. E os amigos não acreditavam. Mas quem foi que me curou? Ele disse assim, eu estou curado. Eu perguntei se ele podia me curar. Ele disse que se eu queria me curar, eu disse que sim, ele me curou. E eu estou aqui. Aí o que os amigos disseram? Então vamos comemorar, né? Assim os amigos fazem. Aconteceu uma coisa boa na sua vida, vamos comemorar. Como é a comemoração? A gente já sabe como é. Ele estava num lugar que a comemoração era mulheres e bebida, né? Acontece que o mestre, essa cena do paralítico, o mestre está na casa de Simão, e Simão percebe que ele está muito cansado, porque o mestre olha para ele, e Simão percebe que o mestre está cansado. O que é o mestre cansado? São os fluidos que ele doava para curar aquelas pessoas, que muitos só queriam a cura do corpo, para cair na esbórnia. Muitos nem sabiam, não tinham fé de absolutamente nada, mas queriam ser curados. Acontece que ele veio para todos, indistintamente. Então ele doava. Teve uma hora que Simão disse, o mestre está cansado e ele precisa se recolher. E daí também a gente tira uma lição. Porque nós, muitas vezes, é com os Espíritos, é com Jesus, é com os santos, a gente o tempo todo está recorrendo a eles como se eles fossem, né, disponíveis o tempo todo para resolver todas as nossas situações. Quando somos nós que também devemos fazer a nossa parte. Então até Jesus sentia-se cansado, mas não era pelo cansaço físico, era pelas energias pesadas que envolviam aquela multidão, né, que estava em busca dele. Aí Simão retira ele, diz que o mestre precisa descansar. Simão leva ele até próximo a um lago. O mestre senta lá, fica quietinho, e Simão fica ali adorando ele.
Porque Simão diz assim, como era belo o meu mestre, como era bonito o meu mestre. E Simão fica ali olhando para ele e observa que ele está chorando. Aí ele diz assim, mestre, choras? Aí ele disse, sim, mas como o mestre está chorando? Se a gente, curou tanta gente, se fez tanta coisa boa, o mestre devia estar feliz. Aí ele diz assim, me parece que é, eu não lembro do nome do paralítico, mas é alguma coisa de Bar-Jonas, o sobrenome. Ele diz assim, você sabe onde é que ele está agora, Simão? Aí ele diz, não, mestre, eu faço ideia. Ele diz, pronto, ele está agora, aí no retrato do lugar, exatamente nesse lugar, comemorando com os amigos a cura do corpo físico. Não entendeu que a cura era do espírito, não era do corpo. Porque esse espírito, aí o mestre diz, ele tem débitos passados. Por isso que ele tinha vindo sem, ele não conseguia andar, ele rachejava. E aí o que é que o mestre faz? O mestre dá a ele a oportunidade de quê? Dele ter a saúde física para fazer o quê? Mudar de comportamento. Para resgatar os débitos de vida passada, fazendo de forma diferente, e agora com toda a saúde. Porque ele podia alegar que não fazia porque era paralítico. Como é que ele podia fazer alguma coisa se ele não andava, se ele não pegava nas coisas, se ele tinha os braços e as pernas atrofiadas? Aí o mestre deu a ele o quê? A saúde física, a disposição para ele poder fazer tudo. E o que foi que ele fez? Desperdiçou. Então são dois exemplos de alguém que esteve com o mestre. Aí a gente vai entender, aquele que tem, mais será dado, aquele que não tem, até o que não tem, será tirado. Então esses dois exemplos significa dizer assim, um entendeu que deveria mudar o comportamento e a partir daí se dedicar a uma causa mais nobre. O outro não entendeu absolutamente nada, foi se endividar ainda mais, foi cometer novos débitos, porque é isso que muitos de nós fazemos, trazemos débitos de reencarnações passadas, não resolvemos esses débitos com as provações que nos apresentam e ainda adquirimos outros. E aí, a gente vai vivendo de encarnação em encarnação como eternos espíritos que cometemos equívocos, Então, sobre isso, Emmanuel traz aqui uma mensagem que é muito interessante, que o título é Ter e Manter. Aí, de novo, a gente traz para o nosso contexto, Muitas vezes nós temos muita disposição para fazer as coisas, muita vontade, inclusive, de fazer. Eu vou fazer isso. Deixe comigo que agora eu vou fazer isso. Aí faz uma semana, 2 semanas, 3 semanas, na quarta já vai esquecendo. Porque o problema não é ter, o problema é manter. Aí aquele diz assim, a quem se consagra ao serviço, mantendo o trabalho, mais progresso. De que serviço é esse que está se falando aqui? É a função do homem na terra, ou do homem no mundo. É o serviço, é a atividade, é a pessoa estar atuando nesse mundo, Ainda há pouco falávamos também, conversando ali, sobre pequenos gestos que a gente pode fazer no nosso dia a dia, em que a gente está prestando um serviço, mesmo que inconsciente. Quanto mais a gente se consagra ao serviço, mantendo o trabalho, o que é o trabalho? A nossa atitude como seres humanos, que precisamos estar em movimento, fazendo alguma coisa. Mais progresso. Então a gente vai entender assim, aquele que acorda de manhã, que levanta de manhã e dá graças a Deus por ter a disposição de acordar, e diz assim, eu vou sair para o meu trabalho, para o meu labor, para as minhas atividades, e passa o dia todo nesse trabalho e volta para a sua casa, é aquela pessoa que está em trabalho servindo no mundo. Como é que está se comportando, inclusive nesse seu serviço ou nesse seu trabalho profissional? Porque tem muita gente que amanhece o dia e diz assim, eu vou para a luta, vamos para a luta? Como se o seu trabalho, aquilo que lhe dá o sustento, fosse uma luta.
Então, essa palavra, essa pessoa já interiorizou que aquilo vai ser o quê? Desgastante, conflituoso, uma batalha. E que você vai chegar no final do dia em casa morto. Mas não é morto só de cansaço físico, é morto energeticamente também. Aí aqui a gente vai dizer assim, quanto mais preguiça, quanto mais disposição, mais preguiça, mais falta de coisa para fazer. Porque a pessoa também diz assim, não, eu não tenho nada para fazer, tá tudo bom, eu vou ficar aqui deitado. Já experimentaram ter alguma coisa para fazer assim, eu não vou fazer não, eu vou me deitar aqui um pouquinho. Já experimentaram fazer isso? É difícil, viu? Levantar depois para continuar o que está fazendo. É muito difícil. Porque você vai se acomodando ali está bonzinho de fazer. Embora você veja que tem um monte de coisa para fazer. Acontece que as coisas continuam para fazer. Você vai adiar somente, mas vai precisar fazer algum dia. Então, às vezes, vai acumular, né? É como a gente que nunca arruma um guarda-roupa, porque não tem preguiça, porque não tem tempo, nunca arruma um guarda-roupa. Um dia a gente precisa procurar uma coisa que está no guarda-roupa e a gente tem que tirar tudo de dentro do guarda-roupa para achar aquele objeto. Deu muito mais trabalho. Não é? Então, assim também são como as nossas atitudes, inclusive espirituais, naquilo que a gente se dedica nas tarefas espirituais. Mudança de hábito. E a gente diz assim, não, isso aqui não tá interessante para mim, porque eu já tenho um certo conhecimento e sei que isso aqui não é muito bom. Eu vou mudar. Aí você está com toda boa vontade, eu vou mudar. Mas mantém essa mudança, porque tem gente que mantém. Quem mantém por um breve período vai sentir vontade de mudar por outro período. A gente vai pegar, por exemplo, aqui um hábito. Se a gente tivesse um hábito de, sei lá, vamos dizer, de comer doce, vamos falar de uma coisa, né, mais leve. Eu tenho o hábito de comer doce, mas eu sei que se eu comer doce demais eu posso engordar, eu sei que se eu comer doce demais eu posso contrair uma diabetes. Aí eu vou fazer o exercício de ir diminuindo o doce. Está ali na minha frente, a vontade é de comer tudo, mas eu tenho uma disciplina de comer pouquinho. Quando você estabelece essa disciplina, se você for para uma festa que tenha muito doce, você exerce essa disciplina e mantém. Mas se no primeiro momento você diz assim, não aguento não, você não mantém absolutamente nada. Então, gente, ele diz assim, olha, para a gente ter dois exemplos, né? A quem respeita o esforço alheio, mantendo a colaboração e louvor do bem, mais estima. Quando a gente vive no mundo, nesse mundo que nós habitamos, com todas as imperfeições que nós fazemos parte, mas nós reconhecemos, né, nós respeitamos o esforço que o outro faz e que nós fazemos também, a gente vai se tornando mais simpático, não é para o outro não. É para os espíritos, já que nós somos espíritas. A gente diz assim, eu estou tentando fazer isso aqui, eu estou tentando ajudar aqui, mas está tão difícil. Aí a gente vai encontrar uma mãozinha, né, oculta, uma mãozinha invisível, que vai nos ajudar a passar por aquilo ali, e daqui a pouco a gente está fazendo e passando por as coisas, e a gente está feliz conosco mesmo, porque a gente está superando esses desafios. Mas a quem cria dificuldades no caminho dos semelhantes, mantendo obstáculos, tem o quê? Mais problema. Porque também temos, né, muitos espíritos, muitas pessoas, que elas dedicam o tempo delas a obstaculizar tudo, a dificultar tudo. Inclusive, inclusive quando alguém está fazendo alguma coisa, né? Já observaram que quando a gente está num caminho mais ou menos correto, sempre vai aparecer que vai dizer assim, pronto, agora está se transformando, agora não é mais aquela pessoa, morreu para o mundo. Vai sempre aparecer alguém que vai querer nos puxar para onde? Para onde é conveniente. Para onde a gente já esteve um dia e não quer estar mais. Por quê? Porque todos nós temos as nossas aptidões, que muitas vezes elas estão ocultas em nós. Nós que somos reencarnacionistas, nós sabemos o seguinte, nós trazemos dentro de nós algumas coisas
que se a gente for posto à prova sem nenhum recurso de ajuda, a gente cai novamente. Então, por exemplo, quem foi alcoólatra em uma outra encarnação, vem para essa encarnação, mesmo que faça um esforço muito grande para não beber, em algum momento vai sentir vontade de beber. E quando é que essas vontades elas vêm mais à tona? Quando passa por alguma dificuldade, por alguma frustração. Aí vem aquela vontade de fazer aquilo. E o que é que acontece se a gente não estiver bem assessorado, digamos assim? A gente vai receber um convite. A gente vai receber um convite quando a gente menos espera, né? Aí não tem aquele negócio assim, juntar fome com a vontade de comer. Aí a pessoa vai-se embora. Vai embora e depois vai ver os prejuízos que aquela simples atitude trouxe. Então, o tempo todo nós precisamos dessa proteção que a gente fala tanto, né? Eu tenho refletido muito sobre isso. Principalmente porque eu tenho lido muitas dessas obras de Humberto de Campos, de Amélia Rodrigues. E aí, sinceramente, assim, eu fico pensando confidenciando aqui a vocês, eu fico pensando em Jesus. As pessoas não davam sossego a ele, em momento nenhum, que era para eles resolverem todos os problemas, de dinheiro, de saúde, de tudo. E os apóstolos, eles eram ali impacientes, tentando tirar Jesus daquele meio, daquela multidão, né? Então, nós somos ainda muitas vezes esses espíritos que vão para a igreja católica, para a igreja evangélica, né? Se for para a igreja evangélica, é atrás do pastor botar a mão na nossa cabeça, ou a gente dá dinheiro lá no dízimo para Deus fazer as coisas por nós. Se for no centro espírita, a gente vai atrás de passe, de água fluidificada. Mas e a nossa parte de fazer isso? Porque nesse momento, por exemplo, é justo que nós fiquemos, né, convocando os espíritos o tempo todo para resolver as nossas situações? Não, porque eles já nos deram. E a gente sabe, né, os companheiros que estão aqui, que trabalham diretamente na casa espírita, sabem o quanto eles estão perto de nós, o tempo todo. Mas nós também precisamos pensar assim, quantas vezes nós vamos dormir ou nós acordamos e nós fazemos uma prece para esses espíritos que são nossos conhecidos, para que eles se fortaleçam nesse trabalho para cuidar desse planeta tão doente que é o planeta Terra. É um planeta doente. Aí nós que já temos esse conhecimento, né, que já nos foi dado, a gente lê, acha bonito, mas a gente vai pedir assim, olha, vou pedir os espíritos para eles me ajudarem. Pensemos nisso. Se de fato, em todo momento a gente precisa da ajuda deles, ou precisaria que a gente desse um pequeno passo somente, com um pequeno esforço, fazendo a nossa parte. Nós recebemos aqui uma mensagem em uma das nossas reuniões que me chamou muita atenção. Quando um espírito disse o seguinte: quando nós saímos da nossa casa e vimos para o centro espírita, para uma palestra ou para o trabalho, esse pequeno esforço já é muito valorizado. Então a gente nem tem dimensão, né, de quanto a misericórdia divina entende as nossas limitações. Pequenos esforços. Então é da nossa obrigação contribuir com pequenos esforços, fazendo por nós, não esperando que os santos, que os espíritos, que os outros façam por nós, que Deus faça por nós, porque Deus é o universo todo para tomar conta. Nós aqui que somos donos de casa, donas de casa, dá trabalho ser dono de casa? Manter uma casa com os recursos financeiros, com tudo que tem, administrar uma família, dá trabalho? Jesus é o governador espiritual da terra, não é do Brasil, não é do continente sul-americano, é da terra. Deus do universo. Os espíritos, eles cuidam, né, de todas as colônias espirituais, dos mundos habitados.
dessa casa, dessa instituição, tem um grupo de espíritos. Das outras instituições, das igrejas, tem um grupo de espíritos. Sabe o que os espíritos fazem? Eles estão tentando melhorar o ambiente, a psicosfera, limpar, fazer tudo. É como se fosse, né? A gente suja e vem alguém atrás e limpa. Aí no outro dia está sujo, vem alguém atrás e limpa. Então a gente deve pensar nisso, inclusive, porque o Evangelho de Jesus nos convida a esse movimento. Por isso que diz assim, olha, a quem se consagra ao serviço, mantendo o trabalho, mais progresso. O serviço, o compromisso, o dever é para conosco, não é para os outros. Experimenta fazer alguma coisa, experimenta fazer assim, então eu me superei nisso. Que satisfação dá você dizer assim, ah, eu fazia isso, agora não faço mais. Sabe? Não tem riqueza no mundo, porque é um bem-estar que sai de dentro de você, que você diz assim, eu consigo fazer muito mais. Então a gente vai entender as transformações que todos aqueles que passaram, que conviveram com o Cristo, tiveram a oportunidade de vivenciar. Mas muitos não se transformaram em absolutamente nada. Nós estamos há mais de 2000 anos da passagem do Cristo pela Terra. Nós estamos aqui no contexto da terceira revelação, que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma lição de vida. E o Espiritismo não precisa que a gente defenda, não. O Espiritismo não precisa que a gente defenda. Kardec não precisa que a gente defenda Kardec. Os Espíritos não precisam que a gente diga assim, o Espiritismo... Não precisa. O Espiritismo precisa que a gente comece a agir, né, como aqueles que já têm esse conhecimento. Porque se a gente tem o conhecimento e a gente deixa ele para lá, como muita gente tem deixado, abandonado, né, dado importância a outras coisas, achando que o Espiritismo talvez nem seja tão completo assim, porque ele precisa ser defendido. Tem gente que acha que ele tem que defender o Espiritismo em pleno século XXI. Não, o Espiritismo não precisa de defesa, não, porque o Espiritismo, conosco ou sem a nossa presença, ele existe e existirá para sempre. Não é para. As casas espíritas não existem para defender o Espiritismo. As casas espíritas precisam para a gente praticar aquilo que a gente conhece. Imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade de mundos habitados, não é somente conhecimento, não, precisa ser interiorizado. Precisa ser interiorizado. Então a reencarnação significa dizer assim, agora, não importa o que nós fomos, agora, no século XXI, Rosemary, Gisele, estão aqui, no GEGAD, se apropriando desse conhecimento, né? Já tem condições de se apropriar desse conhecimento, alguma coisinha já ouviu, então não pode dizer que não sabe. Agora, do mesmo jeito, a pessoa faz assim, não, eu não quero não, aquilo ali não me preenche, eu vou para outro canto, é muita responsabilidade, porque quando a gente foge dos compromissos, a gente arruma tudo, né? Tem gente que diz assim, não, é porque o Espiritismo é muita responsabilidade, tem gente que não quer responsabilidade. O Espiritismo é mudança de comportamento, né? Mas aí tem gente que não quer mudança de comportamento. Quem foi que disse? Onde é que está escrito que o Espírito diz assim, eu só quero na casa espírita os espíritos perfeitos? Os espíritos dizem, olha, eu só quero na reunião mediúnica aquele que não tem nenhuma falha, aquele que é perfeito, aquele que não tem nenhum vício, não, eu quero gente. Nunca, nunca. Pelo contrário, quanto mais a gente reconhece a nossa limitação, a nossa pequenez e se dispõe ao trabalho, mais nós somos ajudados. Aí a gente diz assim, ai meu Deus, não, eu não tenho condição. Pelo amor de Deus, isso é para Chico Xavier, isso é para Divaldo Franco, quem sou eu para fazer isso? Quem é você? Você é alguém que foi convidado, você é alguém que foi despertado por um conhecimento, assuma o seu compromisso. Assuma. Porque quando você voltar na outra, você desperdiçou um longo tempo. Porque, para que a reencarnação? Para que a reencarnação?
A reencarnação, olha, as pessoas lá de fora podem dizer assim, quando eu quero reencarnar agora e voltar rico, eu quero voltar magro, eu quero voltar com grande amor, eu quero, né? A reencarnação não é para isso não. Isso é para quem não tem conhecimento. Ou para quem diz assim, olha, eu fui um príncipe, eu fui não sei o quê, isso é para quem não tem conhecimento. O espírito não pode dizer isso não. Reencarnação é para quê? Qual é o objetivo da reencarnação? Qual é o objetivo da reencarnação? Todos nós espíritos sabemos. Todos nós sabemos. Não tem um que não saiba. Então, possivelmente, todos nós aqui talvez estivéssemos lá na época do Cristo. Não compreendemos. Por quê? Porque o Cristo, quando dizia assim, dizia aos apóstolos, vá lá, leve a mensagem, porque você já entende a mensagem. Os gentios, né, que era chamado povo, os populares, os gentios não entendem não. Mas vocês já entendem. Porque ele escolheu aqueles 12, né? É claro que aqueles 12 eram espíritos preparados, né? Para estar com o mestre. Imagina. Você reencarnar e ter a oportunidade de conviver com Jesus ali, comer com ele, dormir, conviver, conversar como ele fazia. Esses 12, eles foram escolhidos anteriormente, né? Eles iriam compor ali o colegiado, né? O discipulado de Jesus. Aí Jesus, junto deles, que eram homens simples, ensinou tudo. Ensinou como é que eles deviam fazer, disse como é que eles deviam fazer. Na hora, né, que ele foi preso, que Pedro cortou a orelha lá do soldado, com raiva, porque o soldado tinha prendido o mestre dele, Pedro foi lá e fez o quê? Cortou a orelha, para dizer assim, o meu mestre você não leva não. Foi que ele disse, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Qual é a metáfora? Qual é a ideia dessa metáfora aí? Se cortou a orelha agora, contraiu um débito, na próxima reencarnação virá com esse débito. Possivelmente poderá ser assassinado. Então Jesus falava da vida futura, mas ninguém entendia o que ele queria dizer, né? Mas ele dizia assim, vão e preguem para os filhos de Israel. Por que é que Jesus não mandava os discípulos pregar para os gentios, mandava pregar para os filhos de Israel? Porque os filhos de Israel eram judeus, aqueles que acreditavam no Deus único. Eles foram a única raça que diziam assim, não vamos adorar vários deuses. Todos os outros povos eram politeístas. Os judeus, eles eram monoteístas, né? Moisés lá dava um trabalho de botar aquele povo no eixo, mas acreditavam no único Deus, num Deus que nos salvaria. Então Jesus, que chega nesse contexto, vamos pregar para os filhos de Israel, porque eles têm a condição de entender. Olha, se eles já falam do Deus único, eles vão entender o que a gente está dizendo. Eles entenderam? Não. Não só não entenderam, como ainda assassinaram Jesus. Os que tinham condições de entender. O que é que acontece com esse povo? Contraiu um débito imenso. Todo esse povo contraiu um débito imenso. E era um povo que não tinha sossego, porque, né, vivia de um canto para outro, não tinha sossego, não tinha pátria, foram escravizados. Ainda hoje a gente vê lá a região, como é a confusão. E ainda tem espírito encarnado com essa questão, né, da defesa do nosso povo, né, da nossa religião, para não se misturar. Por quê? Porque aquele povo tinha o conhecimento e teve a oportunidade de amolecer o coração e de vivenciar as experiências que Jesus queria ensinar, mas Jesus não servia para eles. Então, onde era que Jesus se sentia feliz? Quando Jesus pregava na Galileia, para o povo pobre, humilde, analfabeto, ignorante. Por quê? Porque Jesus também recebia dessas pessoas. Jesus, o Espírito, modelo e guia, governador espiritual da terra, se sentia feliz, porque recebia dos povos humildes amor, carinho, atenção verdadeiras. Então havia ali uma reciprocidade. Aquele povo simples e ignorante recebia de Jesus e dava também a Jesus. Esses eram aqueles
que tinham e mais que seria dado. Porque eles, quando Jesus diz assim, o reino bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Aquele povo vivia uma situação miserável na terra, explorado, né? Enganado, esquecido. Mas aquele homem bom dizia a eles que se eles passassem por aquela dificuldade com paciência e com resignação, eles teriam o reino dos céus. E eles acreditavam nos reinos dos céus. E eles iam morrer felizes. Por que é que os cristãos na arena, quando os cristãos, os primeiros cristãos que foram perseguidos pelo Império Romano, por que é que os cristãos que iam para a arena, iam lá, 2 leões ferozes, com fome, e os cristãos, os primeiros cristãos, era aberto o portão e eles eram colocados na arena, como se fosse um estádio de futebol. E lá nas arquibancadas tinha o povo se divertindo, comendo e bebendo e se divertindo, porque eles se divertiam com aquele espetáculo do leão comendo uma pessoa. O que era que os cristãos faziam? Iam todos enfileirados, cantando. Cantando. Não iam sentir dor, não iam ter medo, não iam ter nada, porque a fé era tão grande, a conexão era tão grande com Jesus, com o Pai Divino, que para eles aquele pouco importava. Quem era de fato os doentes, os enfermos? As autoridades que praticavam isso, que contraíram débitos terríveis, e a turba que se divertia com aquele sofrimento. Então, gente, para a gente finalizar, fica aí essa mensagem, né, que o evangelista Marcos traz para a gente. E que Emmanuel encerra essa mensagem dizendo assim: a doutrina espírita, desenvolvendo o ensinamento do Cristo, demonstra que em toda parte, viu? Nas realidades do Espírito, que somos todos nós, daquilo que habitualmente mantemos, teremos sempre mais. Então fica para nós uma reflexão. O que é que nós estamos mantendo na nossa vida? O que é que nós estamos repetindo? Em que é que nós estamos acreditando? Em que lugar nós estamos pondo toda a nossa energia, todo o nosso pulsar de vida? Onde nós estivermos colocando, assim será a nossa vida. Muito obrigado e muita paz para todos nós. Agradecer a nossa irmã Lucibé pelas belas estimações, pela mensagem. Estava ali na porta maior, conversando, refletindo sobre a mensagem, a importância de um trabalho como esse. Se pudéssemos imaginar quantos corações aflitos, encarnados e desencarnados se encontram nesse momento, não recebem um bálsamo, um alívio, né, ao seu sofrimento. E nós, o que nós estamos fazendo para viver melhor, para estar em um momento melhor de nossa vida? E nossa responsabilidade. Refletir também sobre aquele jovem que recebeu a cura de Jesus e foi se divertir com os amigos, não entendeu a mensagem. Muitas vezes passamos por algum tipo de inquietação, algum tipo de sofrimento. O que isso quer nos ensinar? Né? Esse momento difícil da minha vida está me ensinando o quê? O que é que eu devo recorrer a quem? Nós somos refletir isso. Mensagem muito bonita essa noite. Então queremos agradecer a presença de todos vocês. Queremos agradecer a todo o espiritual da Bíblia pelo apoio, pela assistência, pelo amparo, pelo auxílio e a fé, a certeza de que não estamos sós. Os avisos, como todos sabem, né, sempre as reuniões quartas e sextas, das 20 às 21 horas, e na terça, a mentalização. Tempo também no domingo, o Evangelho lá, a partir das 18 horas, e quiser acessar, não é isso.
manda sempre um link, né? Pelo isso, a rede social, né? E é bom, o evangelho é bem interativo, a gente reflete bastante sobre o trabalho que é realizado, enfim. Muito bom. Então vamos passar a palavra para Leilson fazer a prece final em ato de agradecimento a Deus e à espiritualidade do mundo. Com um sentimento de gratidão, vamos encerrando o trabalho da noite, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga que conduziu esse belo trabalho, que essas palavras que chegaram até os nossos corações, essa semente que foi plantada e que dará frutos. Voltemos em paz aos nossos lares, na luz e na harmonia de Cristo. Que assim seja. Quem necessitar uma paz, fica sentado e a gente vai realizar o trabalho. Obrigado.